Muito boa tarde, meus amigos da Rede Globo. Opa, quer dizer, tô vendo muita Quase, né? Copa, Quase, eu tô vendo muita quase. Copa aí, só Não, e vendo o o jogo da fone, né? O Copa. fone também O tá fone interferindo. também, exato, exato. E faltou o R do Ronaldinho também, né? Só um pouquinho. Então, boa tarde, então, pessoal, seguindo aqui. Hoje, nosso podcast número 50. Sejam todos muito bem-vindos. É um episódio muito especial para nós, né, Gui? Completando aí 50 episódios de podcast. Não é para qualquer um, não é fácil. Toda semana aqui, batendo ponto, conversando, trazendo muitas soluções, dúvidas, solucionando problema de muito amigo, muitos alunos, muitos seguidores na área da saúde, soluções na área de gestão, marketing e processos de vendas, né? E hoje a gente resolveu fazer um episódio bem especial. Nos últimos 10 episódios, do 40 ao 49, nós conversamos com pessoas da audiência, amigos, pessoas da mentoria do Gui também, referente a dúvidas que eles, a objeções que eles tenham nos seus negócios e que estão tendo dificuldades para ganhar escala. E aí, na gravação, né, eu ia dizer ao vivo, mas não é ao vivo, na gravação, mas sem edição, eles vinham com as suas objeções e a gente chegava aqui com alguma solução para auxiliá-los a ganhar escala, né? E hoje, nada mais justo do que a gente fazer um resumo do que aconteceu até hoje, do primeiro ao episódio 49. Então essa é a Caramba. ideia de hoje e entender como que serão os próximos 50, pelo menos os próximos Baita. 50. Baita desafio, baita desafio. Baita, Porque baita assim, desafio. se você parar para pensar, né? A gente está fazendo então o episódio número 50. Cada episódio tem no mínimo aí uns 45, 50 minutos. Então são quase 50 horas de episódio, com temas ilimitados, vamos dizer assim. A gente falou desde de coisas mais básicas, de coisas mais avançadas, mas vai ser um desafio legal fazer esse episódio no sentido de resumir os 50 primeiros capítulos desse podcast. Vai ser bem massa. Exatamente, que vai ser muito, muito interessante. E, cara, eu tava pensando aqui, Val, aonde que a gente vai startar, né? E como que a gente vai trazer esse resumo para o pessoal em momentos que nos marcaram, pelo menos marcaram a minha cabeça e a tua cabeça, e aí, nesse contexto, a gente vai trazer mais solução ou mais dicas ou pontuar alguns temas que são necessários para não sair do mapa do roadmap da galera. Bom, Boa. eu queria começar por ti e entender qual foi Começa um. apresentando, pô, primeiro, pô. Ah, pô, Vai já que tem tava gente que pulando chegou. já tô no episódio Não, 50, tava pô, pulando. vai que tem gente que É chegou verdade. agora, quem se apresenta pro pessoal, pô. Pô, me desculpa, então vamos seguindo o protocolo. Bom, esse que vos fala é Vinícius Gomes Machado. Eu sou um empreendedor da área da saúde há 15 anos. Sou um dos diretores da Mercofit, uma agência especializada no processo de vendas, de criação de processos de vendas na internet para profissionais da área da saúde, seja serviço ou produto, né? O infoproduto. Vai Massa, lá, Gui. massa. Sejam todos bem-vindos aí, quem está nos vendo pelo YouTube, quem está nos ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, seja bem-vindo aí. Então, muito legal estar fazendo essa live aí, lives mais cedo no Instagram. É muito legal estar nesse podcast número 50 aqui já, tá? Então, isso, de novo, isso mostra um pouquinho para vocês nosso comprometimento com relação a esse projeto, né? Quanto a gente está realmente levando a sério essa questão de entregar esse conteúdo para vocês. Então, muito bem-vindo. Se você chegou agora, saiba que você tem 50 horas de conteúdo gratuito para você aí. Então, desde técnicas, de métodos, de dicas, até coisas do dia a dia mesmo, que, como o Vini falou, foi as últimas 10 episódios nossos, que foi matando objeções, desafios das pessoas que estão aí no jogo igual você, tá bom? Então, assim, cara, tem muito conteúdo para você assistir daqui para frente, daqui para trás, né? Então, se eu fosse você, pegava um fim de semana, pegava um dia aí e fazia uma maratona aí, você vai ver muito tema lá que você pode se beneficiar gratuitamente, tá bom? Quem não me conhece, está chegando agora aqui, caiu de paraquedas na Live 50, meu nome é Guilherme Fattori, eu sou profissional da saúde, igual você, sou fisioterapeuta de formação, e em 2019 decidi entrar nessa área de mentor para profissionais da saúde. O mentor, ele tem um papel não de professor, de ensinar, mas o mentor ele tem um papel de direcionar, de ajudar você na direção do próximo passo. E como eu consegui
ter uma agenda cheia de pacientes particulares, conseguir ter uma equipe com uma agenda cheia de pacientes particulares. Nós tínhamos uma média de 125 atendimentos particulares por semana dentro da nossa clínica, então eu entendi que fazia sentido eu ensinar para as pessoas também como que eu fiz isso, e desde 2019 aí tem passado mais de 300 profissionais da saúde pela mentoria, hoje ativo deve ter mais de 150, então tá bem legal, e todos vocês aí que estão aqui estão convidados a conhecer aí o Instagram lá do Vini, o meu Instagram também, para conhecer o nosso trabalho, porque essa ideia do podcast, já deixando claro uma coisa, né, para começar já esse podcast número 50, a ideia dele é ajudar vocês a um certo nível, né? Então, a ideia do podcast, a gente consegue ajudar vocês do ponto de vista de dar insights, dar estratégias, de dar dicas, só que a gente dá de uma forma mais generalista, né? Mais geral. E aí, os nossos trabalhos, né, de consultoria, no caso do Vini, de mentoria, no meu caso, a gente consegue trabalhar mais certeiro no seu negócio, porque a gente não está falando sobre todo mundo, a gente está falando sobre você. Então, qualquer coisa que você precisar aí da gente também, nos procure lá no Instagram, que eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar você também. Seu microfone está desligado, Vini. Começou ontem, sabe, pessoal? Desculpa, Verdade, Vini. verdade, Começou verdade. ontem aqui. É que como tá tendo uns barulhos aqui do lado, daí eu deixo desligado, e aí deixei desligado dessa vez e segui falando. Mas bora lá, vamos lá. Cara, eu tava pensando, né, quando a gente fez a proposta, quando a gente pensou em montar esse resumo, né, eu tava pensando, pô, qual é o episódio, ou quais os episódios, ou quais os temas que me marcaram que eu posso trazer aqui para o pessoal e que, cara, faz muito sentido na minha essência, né? E algo que realmente, no meu entendimento, é fundamental para qualquer tipo de negócio prosperar. Cara, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça que empresa que não vende, fecha. Empresa que não vende, quebra, né? Então, um episódio que me marcou muito é o episódio número 21 lá, que a gente colocou a importância de processo de vendas na área da saúde. Então, cara, é um episódio que eu tenho, assim, que é um episódio que eu convido o pessoal a assistir, quem não assistiu, porque é um episódio que a gente traz um resumo sobre o processo de vendas, é um episódio sobre o processo de vendas, e ali eu trago uma análise que agora, de forma resumida, eu vou ajudar o pessoal a se lembrar também e entendendo do que eu estou falando, que, cara, em resumo quem não vende, quebra. Essa é a real. Então, é óbvio que dentro de uma empresa, qualquer tipo de empresa, existem outros fatores, outros processos a seguir e se preocupar para que o negócio prospere e funcione, né? Perder cliente, por exemplo, é uma delas. Então, não está no processo de venda. A venda é colocar cliente para dentro. E o churn, que a gente chama, a perder cliente, é não deixar esse cliente sair ali da tua empresa, né? Que também é importante. Mas, cara, a venda para mim é o que há de mais importante. E ela é muito associada, ela é o braço direito e a melhor amiga do marketing, que é o que tu fala bastante, né? Tu comenta bastante. E na tua visão, Gui, o que tu tem assim de episódio ou de tema que tenha ligação com o processo de vendas para eu entrar no contexto explicativo da venda em si, a partir da tua análise? Massa. Eu vejo que, assim, se vocês pegarem até os nossos temas que a gente fez lá dos podcasts, vocês vão reparar que os temas, eles são tipo um quebra-cabeça que vai subindo de nível. Então, no primeiro momento, a gente começou a falar um pouquinho mais de coisas básicas para você, com relação a marketing, com relação ao processo de vendas, com relação à oferta, com relação à parceria. Vocês vão ver que tem, tipo, é um quebra-cabeça inicial, né, no sentido de falar de uma forma com conteúdo, com propriedade, mas de forma para quem está iniciando, começando. Aí, logo depois, a gente começou a trazer os primeiros convidados, né, o Henrique, a Elaine, o Matheus, tivemos convidados mais técnicos nesse sentido, e aí o jogo começou a ficar um pouquinho mais alto nesse sentido de profundidade no tema. E aí a gente também, né, como a gente já tinha passado a etapa superficial, a gente começou também a entrar um pouquinho num tema um pouco mais profundo com a galera, a ponto de a gente chegar aí fazer na live 40 esse desafio, né? Tipo, cara, vem aqui, traz seu problema que a gente mata no peito e faz um gol para você. E a gente entregava a resposta para as pessoas. Então, dentro de todo esse acompanhamento das 50 lives aí, acho que o processo de vendas, ele está, como eu falei,
um quebra-cabeça junto com as lives, com os podcasts. Não sei porque eu tô com live na cabeça. Tá? Então tá meio que um quebra-cabeça junto com o podcast, Vini. Então, essa live 21 realmente ela tá bem definida os processos de vendas, mas eu, por exemplo, eu lembro muito bem quando a gente fez uma live com a Silvia, um podcast com a Silvia, e a Silvia, ela trouxe pra gente uma situação que eu achei muito muito humana, assim, que ela teve a questão do Covid, e aí por conta do Covid ela não conseguia enxergar, e para ela não conseguir enxergar, ela teve um problema aí de sequela de Covid, e ela precisou mudar muita coisa dentro dos processos dela ali. E ali foi muito claro a importância, de novo, de você ter um processo de venda. Porque se você tá, tipo, cara, tô fazendo isso aqui, só que não tem um porquê que você faz aquilo que você faz, você não sabe o porquê que você está fazendo cada etapa, é difícil de você recomeçar, é difícil de reconstruir. E me marcou muito, porque mesmo com a dificuldade de enxergar dela, né, mesmo com a sequela do Covid que ela ficou, você percebia nela uma certa tranquilidade, porque ela tinha um processo de venda ali. Ela sabia mais ou menos como fazer para atrair o paciente, o que fazer para conversar com ele. Então, quando você, e de novo, por que me marcou isso? Porque quando você tem um processo minimamente feito, mesmo que aconteça percalços importantes, como você não conseguir enxergar, você consegue tocar o seu negócio. Então, quando você me fala em processo de vendas, de novo, a gente vai trabalhar o marketing em algumas podcasts, a gente vai trabalhar oferta em alguns podcasts, a gente vai trabalhar a venda como um todo, quebra de objeção, tem vários podcasts falando sobre isso, mas me marcou muito nessas 50 lives essa questão do podcast da Silvia, viu? Muito bom, Gui, muito bom. Cara, antes de continuar, só para contextualizar para o pessoal, né? Eu e o Gui, quando a gente vai preparar o podcast, a gente combina o tema, mas ninguém sabe o que um ou outro vai falar, né? Então, nesse contexto, né, e avisando o pessoal disso, eu fico. Claro, a convivência nos traz isso, né? Mas é impressionante o que tu trouxe agora de tema tem muito a ver com o que eu vou continuar falando sobre processos, né? E trazendo uma analogia aqui e fazendo eu sempre uso esse tipo de termo que o profissional da área da saúde ou a área da saúde em si é uma empresa. Então, quem assistir os nossos primeiros podcasts ou acompanhar os nossos primeiros episódios vai identificar que eu me refiro ao profissional da área da saúde como empresa, e assim que deve ser. E falando da analogia que eu tinha pensado cara, a parte mais importante de uma empresa são os processos. É quando tu separa o empreendedor do empresário. O empreendedor é aquela pessoa que tem aptidão, ela tem uma barreira menor para sofrer riscos. Ela consegue sofrer riscos de uma forma mais tranquila para ela. Mas, mesmo assim, ela só tem vontade de fazer com que o negócio dela prospere e cresça. O empresário não. O empresário, ele é um empreendedor que evoluiu. É aquele cara que ele conseguiu, tá, fazer com que o negócio dele, através de estudos, busca por conhecimento, troca de ideias com outras pessoas, ele prosperou e conseguiu criar um nível de processos na empresa dele, aonde que se ele perder, entre aspas, né, a visão, ele vai conseguir dar conta do recado. A analogia que eu sempre faço e trago, que eu ia fazer, é o seguinte: imagina que todo dia ao acordar, tu faz sempre a mesma coisa. Levanta, abre os olhos, liga a luz e vai fazendo sempre a mesma coisa. Pega, no teu caso dos óculos, pega o óculos, acende a luz, bota o chinelo, vai lá no banheiro, abre a porta, faz sempre o mesmo caminho. Se algum dia, por algum motivo, tu não conseguir enxergar isso, tu vai fazer tudo igual, porque eu tenho certeza que tu deixa o chinelo na mesma posição, tu deixa o óculos no mesmo lugar ali na criado Tem mudo um ali, padrão, né? tem um padrão que tu segue. E, cara, o empresário, não o empreendedor, o empresário faz exatamente a mesma coisa. Ele deixa o processo alinhado para a equipe dele executar. Essa é a diferença do empreendedor para o empresário. Tá? E o empresário, ele, quando a gente fala, né,
e isso é muito clássico, muito claro. Se por um acaso tu contratou alguém para a tua equipe para executar uma função, seja uma secretária, seja um comercial lá na tua clínica, e tu coloca a culpa nessa pessoa porque ela não está conseguindo vender, a primeira coisa que tu tem que identificar é: será que ela não está conseguindo entender ou será que ela não tem processos claros e bem definidos na tua gestão que ela não consegue executar o trabalho dela? Perfeito. E essa é a diferença do empreendedor para o empresário. O empreendedor vai olhar para a pessoa e vai dizer: bah, mas essa pessoa é muito ruim, ela não consegue vender. O empresário, ele vai olhar e vai dizer: puta, cara, ela até pode ser ruim, mas a culpa é minha. A Então, culpa é minha porque eu não defini os processos corretos para ela executar. e aí está muito ligado a uma coisa que quem, de novo, né, vai acompanhar aí os outros podcasts, tá? Aproveitando de novo, fazendo o Sim. convite, esse é o episódio 50 e você tem outros tantos podcasts para você assistir aí, que você pode ir lá no YouTube, colocar na velocidade 2 e dobrar o tempo lá para poder assistir mais rápido e poder consumir mais conteúdos, tá? Mas você vai perceber que isso que o Vini está falando reflete muito com a questão da sua mentalidade e da sua maturidade. Porque a gente muitas vezes acha, né, que o nosso lado profissional como empresário, dono de negócio, é diferente do nosso lado profissional como técnica, né, como profissional mesmo. Então, assim, o médico que está atuando faz 5 anos, ele tem uma expertise de trabalho diferente do cara que acabou de sair da faculdade. E da mesma forma, para um negócio, você tende a ter uma expertise diferente conforme você for praticando e consumindo esse tipo de conteúdo, né? Falando de analogias, Vini, eu gosto muito de usar aquela analogia do homem, que ele tinha 2 cachorros, né? Um branco e um preto, e ele botava os dois para lutar toda semana, e toda semana ele ganhava. E aí passou um tempo, o cara perguntava: cara, mas por que você acertava sempre? Ele falava: ué, porque quando eu queria que o branco ganhasse, eu deixava o preto sem comer. E quando eu queria que o branco perdesse, eu deixava o branco sem comer. Então, o que remete a essa questão? Quanto mais você alimenta, mais o forte fica. Então, se muitas vezes a gente percebeu nesse podcast aqui pessoas com processos de vendas mais maduros, processos de vendas mais estáveis, mais previsíveis, é também porque eles estão se alimentando disso. A diferença entre, por exemplo, quem vinha aqui participar do nosso podcast, que estava dentro da mentoria e quem está fora da mentoria, por Ela é exemplo, gritante. você já vê na apresentação. Você já vê quando o cara abre a boca para falar, você já fala: caramba, ó a diferença. Tá? Então, eu gosto muito também de trazer esse ponto para as pessoas, assim, como também uma reflexão que ficou muito clara nesses 50 episódios que a gente fez. Normalmente, o negócio, no sentido de processos e de resultados, está mais ligado a como que o dono amadureceu do que provavelmente ao negócio. Porque se o cara tiver com maturidade, mentalidade para ser mais profissional, ele tende a mais ser resultado. E se ele tiver com a mentalidade mais amadora, mais infantil para negócio, ele vai ter menos resultado. Exato, é isso. Essa é a pegada, essa é a questão, né? E a ideia aqui, exato, dos 50 episódios, é trazer exatamente uma visão mais madura de negócio, de gestão, né? E no nosso contexto, o que a gente mais entende na área da saúde, nessa nossa pegada, realmente é a gestão, o marketing e o processo de vendas, né? E aí, voltando ali no episódio 21, né, uma clareza que eu tinha muito forte é: bom, todo mundo consegue gerar lead. Gerar lead, gerar interesse não é o mais difícil. Ele até entra na finalização da venda. Ele até é fundamental para a forma que tu está gerando esse interesse reflita no cliente ideal, né? Em quem tu está buscando como cliente. Isso é fundamental. O marketing ele é fundamental para tu trazer a pessoa certa até a venda. Mas eu acho que o processo, as pessoas conseguem pegar um pouco mais rápido, uma vez que procurarem, obviamente, por isso. Mas o que as pessoas têm maior dificuldade é na efetivação da venda. Porque existem 2 tipos de venda. O tirador de pedido, que é o teu marketing funciona tão bem e fala tão bem com
com a tua audiência, que a pessoa, quando bateu no teu colo, ela, cara, onde é que eu assino? Eu já quero pagar, ela nem pergunta, ela nem te questiona. E esse é o mais fácil, é o mais efetivo. E tem a venda de fato, a venda de verdade. O que é a venda de verdade? É a pessoa entrou em contato contigo porque foi impactada por algum conteúdo, e aí como é que ela não tá comprada 100%, né? Ela não tá vendida 100%, mas tu tem que reverter isso. E nesse episódio 21, o legal é que o que eu coloquei é que a venda, hoje em dia, como ela deve ser feita, ela é uma conversa. É o simples fato de tu atender a pessoa se interessando, se importando pelo que ela quer e pelo que ela tem de problema. Porque ela está procurando o quê quando ela procura um profissional da saúde? Ela tem um problema. E ela quer o quê? Uma solução. Tu sabe disso. Se ela caiu no teu colo, é isso que tu tem que te preocupar. É entender qual é o problema dela e, sabe, e explicar para ela que tu tem a solução para esse problema. Sim. Simples assim. Preto no É branco, não tem ridículo, erro. é ridículo de tão simples, né? Exatamente, cara. É Exatamente. ridículo de tão simples. Exatamente. As pessoas às vezes não acabam não levando isso em consideração. E a principal dica que eu dei nesse episódio, que eu repito, é: nós temos dois ouvidos e uma boca, porque a gente tem que escutar mais do que falar. Então, quando tu quer vender, a tua principal argumentação está com o teu cliente. Deixa ele falar. Só que tu tem que fazer as perguntas certas. Tu tem que entender por que ele está ali, qual o problema dele e deixa ele te contar a história. Porque aí tu vai conseguir ter argumentação para transferir esse problema dele para o teu colo, para a tua solução, né? Sim. O maior, acho que se eu tivesse que enumerar aqui, né, e eu não fiz esse levantamento, estou fazendo de cabeça aqui agora, né, mas Uhum. se eu fizesse um levantamento do principal problema de todo mundo que frequentou os podcasts convidados aqui, eu acho que o primeiro deles é posicionamento, né? Eu acho que Total. o posicionamento era tipo assim, sei lá, quase todo mundo tinha um déficit muito grande de posicionamento. Então, por ele não saber se posicionar, ele não sabia fazer o marketing, ele não sabia fazer o processo de venda, e aí tudo era, vamos dizer assim, desenrolava nesse lado, porque a pessoa estava com um posicionamento muito frágil, com um posicionamento muito aberto. Então, é muito importante quando você tem esse tipo de informação que o Vini fala, de você mostrar para a pessoa a solução que ela precisa, porque isso vai falar mais sobre quem precisa comprar de você do que você, que é um grande problema. Eu fiz uma call esses dias com uma pessoa lá da mentoria, Vini, e ela falou, viu o perfil dela, né, psicóloga, e trabalha com mulheres que Sim, tiveram traumas, tiveram desafios na vida e tudo mais. E aí eu sim. vejo o perfil dela, e o perfil dela tá todo azul. Mas azul mesmo, azul assim, não é aquele azul clarinho, azul bebê, é um azul forte, assim. E eu virei para ela e falei para ela, falei, tô vendo o seu perfil aqui, me conta, por que o perfil tá todo azul? Aí ela virou e falou assim, tá azul porque eu gosto. Aí eu virei e falei, que legal, e você vai comprar de você mesmo? E ela virou e falou assim, como assim? E eu falei, nada, se você gosta desse perfil e você paga as suas consultas para você mesmo, tá tudo bem. Agora, se você quer vender para outras mulheres, será que elas gostam desse azul escuro? Ai, eu nunca pensei nisso. E aí cai nisso que a gente estava conversando, né? Que as pessoas muitas vezes vão fazer conteúdos que elas gostam, vai fazer conteúdos que elas se sentem bem. Né? Então eu pego médicos que, por exemplo, olha um erro padrão de médico, né? E aí tem tudo a ver com o que o Vini falou. O cara é cardiologista e ele tá querendo entregar conteúdo para as pessoas, fazer vídeos, fazer stories, fazer reels, essa coisa, e ele vai lá e faz um vídeo sobre pressão alta. Então deixa eu explicar para você o que é pressão alta. Só que ele vai falar isso porque é uma coisa que ele domina, então ele se sente bem de ser um professor explicando o que é a pressão alta. Mas o cliente, ele não quer saber o que é pressão alta. Se ele quer saber, ele vai no Google e pesquisa. Ele quer saber como que eu resolvo a pressão alta. Como que eu fico bem com pressão alta? Se eu posso correr tendo pressão alta? Se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para melhorar a minha pressão e deixar ela mais equilibrada? É isso que ele quer saber. O que é a pressão alta? Cara, ele Não vem em qualquer interessa. livro, ele vem em qualquer Google, ele vem em qualquer telejornal que passa na televisão. Né? Então, o erro das pessoas, vindo nesse sentido de posicionamento, é eles não entenderem que eles precisam falar para as pessoas a solução que as pessoas precisam e não sobre a técnica, sobre ela e tudo mais. E Sim. também achar que é sobre eles. No sentido de assim, cara, eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu acho que é legal. E não é sobre você, porque não é você que compra o seu produto.
Exato, Gui, exatamente, exatamente. Cara, isso tem a ver total, né, com o próprio posicionamento, né, cara? Como tu bem estava descrevendo, né? E as pessoas que vieram, que têm esse tipo de problema, eles normalmente cometem esse mesmo erro. Que tem o problema de se posicionar é o cara que tem problema de se preocupar em vender a solução. Desculpa, vender a ferramenta e não a solução, né? Pode notar, todo mundo que batia aqui com a gente com problema de posicionamento, eles se preocupavam em vender a ferramenta, ou A seja, técnica, né? a O trabalho técnica, dele. o trabalho dele, e não a solução para aquilo. Porque o cliente, e isso é normal, ele não vai pesquisar e não vai procurar e não vai se importar com qual técnica tu vai resolver o problema dele. Ele só quer resolver o problema. Uhum. E mais Ponto. ainda, e mais ainda, Vini, se você vai lá e se posiciona e você faz todo o seu trabalho visando a ferramenta, você não pode reclamar de briga por preço. Porque se Assim, você está sendo, se você tem uma, sei lá, eu tenho um laser e eu falo para a pessoa que uma sessão de laser custa tanto, qualquer pessoa que tem um laser vai lá e fala, cara, o pau mais barato. E aí, é a mesma é, coisa, exato. Ponto, entendeu? Então, acabou por. quando você trabalha com a ferramenta, além de você estar cometendo um erro de marketing na hora de atração, você está sujeito a qualquer pessoa mais barata roubar o seu cliente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí tu cai na vala comum, né? Como se diz. Tu tá tá no valão, não tem como tu brigar quanto a isso. E aí te falta o quê? Posicionamento para mostrar qual é o teu valor, o teu real valor, né? Qual é o teu diferencial do mercado? O que tu vai fazer diferente com esse laser? Né? E aí é o que a gente está falando aqui. Ao invés de vender a ferramenta, a técnica, vende a tua solução. E aí que mora toda a diferença e o que cara, 90% das pessoas que a gente entrevista, 90% dos clientes que batem à minha porta tem exatamente esse mesmo problema. E aí, puxando um pouco, Gui, do que tu estava falando de gosto, né? Esses dias eu fiz uma reunião com um cliente. Na verdade, eu fiz a reunião exatamente para explicar para ele como que funciona a montagem de uma LP. LP, para quem não sabe, uma landing page, que é uma página de alta conversão. Para isso que ela serve e para isso que ela foi criada. Só que quando tu cria uma landing page, ela tem que ter algumas premissas básicas, tá? E ela é montada conforme o mercado já vem validando aquela montagem. A gente não tira aquela montagem somente da minha cabeça, né? Tem uma formatação de texto, tem o que a gente chama ali de bullet points, que são textinho, parágrafos resumidos e aonde falam ali de benefícios que as pessoas vão encontrar do teu negócio. Enfim, segue uma série de regras que tem que ter ali. E quando a minha equipe manda para o cliente uma LP para ele aprovar ou não, eu geralmente, né? Aí foi uma falha até da minha equipe, eu chamei a atenção deles, mas geralmente eu quero ali que ele avalie a parte técnica do que está escrito ali, porque a minha equipe não é técnica da área da saúde, né? Não é médico, ninguém da minha equipe é médico, né? Então eles não têm essa obrigação de identificar erros técnicos. Então, para eles olharem o quê? Erros técnicos, nada mais do que isso. Aí caiu na mão de um cliente que até era novato, né? E a minha equipe não identificou o que eles queriam, pediu para ele avaliar. Ele avaliou, cara, ele começou a trocar e querer corrigir tudo, tipo, coisas padrões e básicas e bobas, tipo, por que esse texto aqui tem todas as palavras iniciais de todo o texto tem letras maiúsculas? Por que que nesse texto aqui tem que ter ponto no final? Pô, mas isso aqui é um bullet point, não precisa de ponto. Coisas pequenas, por que que aqui está tudo centralizado e eu gosto de tudo pro lado esquerdo do texto? Aí eu tive que dar uma aula para ele exatamente com isso. Eu falei, fulano, olha só, para tu entender, tudo isso aqui, quando a gente cria uma LP, uma página, é por esse motivo. E a gente cria com base na segmentação do mercado.
Então, existe um estudo por trás do porquê que tem essa estrutura. Por que o título é aqui? Por que aqui tem que ter um botão verde com saiba mais? Por que aqui tem que ter o botão do WhatsApp? Por que segue essa estrutura? E quando tu quer mudar 100% dessa estrutura, não faz muito sentido na minha cabeça. Sabe o que faz sentido? Aí eu falei para ele, eu não quero estar certo. Eu acredito que a minha página vai converter mais. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a página como tu quer. E vamos fazer um teste AB, para ver qual das duas vende mais. Porque eu não me importo se a tua página vender mais, desde que seja uma verdade. E aí tem que testar. Teste por 7 dias e vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou analisar essa página para ver essa semana, né, até essa conversa. Mas para tu entender, né, como as pessoas, às vezes, elas se importam muito mais com o gosto delas do que fazer uma pesquisa e identificar o que o cliente quer. Uma outra análise que eu faço também, que sempre bate aqui para mim claro, não tem tanto a ver com a área da saúde, mas pega um contexto principalmente daqueles profissionais da área da saúde que querem vender infoproduto. Cara, 99%, eles criam um produto e querem vender para uma audiência. Claro, eu entendo o lado deles. Eu também pensava assim no começo, mas o negócio tem que ser o contrário. Tu primeiro cria a audiência e pergunta para a audiência o que eles querem que tu venda. Qual é o produto que soluciona a dor de 90% da audiência. Primeiro cria a audiência, depois tu vai oferecer o produto. O ponto, isso de novo, né? Eu acho que é muito comum, Vini, tanto do profissional da área da saúde, quanto do profissional da área da saúde que quer ter o curso. Os dois acham que, tendo a formação, eles vendem fácil. Então, assim, eu saí da faculdade e minha agenda vai ficar cheia. Não vai. Existem processos, estratégias que você precisa aprender para poder ter agenda cheia. Eu vou abrir um curso porque eu estou vendo que todo mundo vende curso e deve escalar e ganhar milhões com isso. E, cara, não é assim. Existem processos, existem estratégias por trás de você fazer um curso. Então, de novo, né, eu acho que é importante trazer essa clareza para as pessoas que a gente buscou trazer ao longo desses episódios todos, essa clareza de que você, profissional da saúde, precisa, vamos dizer assim, melhorar o seu conteúdo estratégico. Então, eu não tenho dúvidas que você conhece bem da sua área, que você sabe tratar bem o paciente, que você sabe cuidar de uma dor, cuidar de um problema, cuidar de um desafio físico da pessoa, emocional da pessoa, mas cuidar da pessoa. O meu problema com você e o meu desafio com você você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo de marketing? Você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo no seu processo de venda? Você sabe aonde você está indo, né? Você sabe qual resultado que isso vai gerar? Então, tem muita gente que a gente conversa, né, Vini, nas nossas consultorias, nas mentorias, que ele fala assim, mas eu posto 3 vezes por semana. E a gente fala, legal, por que você posta 3 vezes por semana? Eu posto porque tem que postar, não é? Não é assim que faz? Não tem que postar 3 vezes por semana? Então, não existe uma estratégia, tipo, eu estou fazendo isso porque eu quero atingir isso e eu quero ter isso de resultado. Não existe uma estratégia por trás. Existe uma coisa, tipo assim, todo mundo faz, eu estou vendo o que os outros estão fazendo, eu vou fazer também. Então, o curso digital ou consultas e tratamentos não pode ser uma coisa, tipo assim, como todo mundo faz, eu vou fazer também. Tem que ser uma coisa assim, olha, eu vou fazer porque faz sentido para essa estratégia, para esse momento e para esse porquê. Exatamente. E por incrível que pareça, né, as pessoas tendem a ter essa ótica, enxergar dessa forma, como a gente lida aqui com uma espécie de ciência, vamos dizer dessa forma, eles tendem a achar que isso aqui é matemática, né? Que existe uma fórmula mágica e que dentro dessa fórmula 1 mais 1 é igual a 2. E não é assim que funciona. Porque isso aqui não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E como tal, a gente lida com pessoas. E cada audiência, né? Exemplo, se o Guilherme é médico cardiologista e eu fosse médico cardiologista, se nós dois fôssemos publicar e criar conteúdo na internet, publicar esse conteúdo lá no YouTube, Facebook, Instagram, eu tenho certeza absoluta que as nossas audiências iriam ser diferentes. E o resultado diferente. Exatamente. Por mais que nós tenhamos o mesmo senso
comum, como tema principal, né, os dois cardiologistas, nós vamos nos posicionar de forma diferente, nós vamos falar de forma diferente, a gente vai atrair pessoas diferentes para nossa audiência, para o nosso funil. E isso é natural. E a partir daí eu faço uma análise das métricas. Não existe isso, porque uma coisa que me perguntam, toda hora me perguntam é, Vinícius, pela tua experiência, olha só, para eu conseguir aqui 1.000 leads por mês, quanto que eu tenho que investir na internet? Eu não faço a menor ideia. O Primeira errado coisa que seria se você falasse, né? Exatamente, Você se eu virasse tivesse assim, vai certeza. custar R$ 3, e eu saia correndo de você, porque, cara, como assim você sabe quanto vai ser? Nem Não fez tem como teste, saber. nada? Exatamente. Aí eu, né, óbvio, com todo o respeito do mundo, entendo até a pergunta da pessoa, e aí eu vou explicar como que funciona. E deixando aqui para nossa audiência essa explicação breve cara, a principal maneira da gente saber esse número é testando. Ou tu já tem um histórico passado, e independente dele estar certo ou errado, é um histórico. Independente de tu estar criando lista certa ou errada, é um histórico. Parte dali, ou então tem que fazer um trabalho de pelo menos 30 a 60 dias para tu construir um histórico e daí, a partir desse momento, tu consegue escalar o teu negócio e entender que aquilo ali, quanto tu está pagando um custo por lead, né? E aí eu te digo, quanto que tu tem que investir para conseguir 1.000 leads por mês. Perfeito. É isso, não tem muito mistério, né? Eu estou percebendo uma coisa muito importante, Vini, não só aqui no podcast, mas também lá dentro da mentoria, que é uma coisa que Jesus tinha muito, né? Eu sempre gosto de trazer Jesus para a conversa em todo o podcast, porque ele tem princípios que não mudam, né? Não é Sim, sobre religião, sobre igreja, mas sobre princípios, né? sim, sim. E tem uma hora bem legal no Evangelho que algumas pessoas perguntam para Jesus por que os discípulos eles não jejuavam como todo mundo jejua. E aí ele fala ó, por que eles vão jejuar, fazer sacrifício, se o noivo ainda está com eles, se a pessoa que eles querem bem estão com eles ainda. E ele fala depois, vai chegar o momento que o noivo vai ser tirado, vai chegar o momento que eu não vou estar aqui, né? Ele está falando sobre em símbolos, assim, né? Não falando diretamente. Vai ter uma hora que eu não vou estar aqui. Mas Sim. como que eu posso colocar vinho novo em uma odre velha, né? Que é um pote velho? Como que eu Sim. posso colocar azeite novo num pote estragado? Vai dar ruim. Então, o que ele está querendo dizer com isso também? Eu acho que isso é muito importante. Que quando a gente vai trabalhar uma técnica, uma metodologia, alguma ferramenta para melhorar o nosso negócio, primeiro a gente tem que estar consciente se nós estamos prontos para isso. Senão a gente está colocando um método novo, uma Sim. ferramenta nova, uma estratégia diferente num negócio velho que não vai aceitar. Sabe, todos vocês, quando vocês vão falar com alguém antigo, vamos dizer assim, e você vai explicar para ele, olha, deixa eu explicar o celular, hoje ele faz isso, assim, imagina, isso aí não faz nada, bom ainda é Sim. colocar na caneta, no papel e tudo mais. Por quê? Porque não adianta você jogar um conteúdo ou trazer uma ferramenta nova para ele, porque ele não está disposto a aceitar essa ferramenta nova. Então, sempre que vocês quiserem um resultado diferente para cada um de vocês, eu percebi isso e percebo isso ao longo da minha caminhada como mentor, a primeira pessoa que precisa ser transformada não é o seu negócio, é você. Porque senão eu vou falar para você, olha, faz lá, o Vini vai falar para você, faz o tráfego pago lá e coloca lá R$ 500. Você fala, 500? Tá louco? Imagina, eu não vou fazer isso, que é loucura. Ou, olha, eu preciso que você faça um vídeo lá. Vídeo? Imagina, eu não quero de jeito nenhum. Não sei o quê. Eu sei que você tem coisas que você quer fazer, coisas que você não quer e tá tudo bem. Mas eu quero que você entenda que se você vai tentar uma estratégia nova, se você está querendo algo diferente para você como resultado, como negócio, você tem que estar sujeito à abertura de novas ideias. Senão você vai querer um vinho novo, querer um produto novo e ser um recipiente antigo. E aí não vai adiantar. Esse é um dos principais pontos que eu vejo na mentoria, Vini. Algumas pessoas perguntam, Guilherme, cara, entra pessoas na mentoria, por que tem gente que segue o método e vai lá e, cara, tem grande resultado? E tem gente que vai lá também, graças a Deus, poucos, mas tem gente que vai lá, compra e não tem tão bom resultado assim. Tem resultado, mas não é igual. Por exemplo, teve um cara recentemente lá que entrou como fisioterapeuta, faturando 20, 25 mil, cara, tá faturando 114 mil hoje por mês. Então é um resultado Nossa. muito expressivo, muito expressivo. É. Então tem muita gente que tem um resultado muito expressivo dentro da mentoria. Só que qual que é a diferença, se a técnica é a mesma? Se o conteúdo das aulas é a mesma para esse cara e para esse cara aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui está aberto. Esse aqui está com a mentalidade pronta. Esse aqui está querendo fazer diferente.
Esse aqui tá querendo uma diquinha, uma dica, mas não quer mudar o que ele já tem. Ele não quer fazer diferente o que ele tem. Então, uma coisa também que me marcou muito nesses processos de podcast, de mentoria nos últimos tempos, foi essa questão de que, assim, cara, você quer um resultado diferente? Tá, então esteja disposto a ser diferente. Seja disposto a fazer diferente. Não é só sobre mais uma técnica, mais uma planilha, mais uma agência, mais um estrategista, mais um mentor. É sobre você. Você vai ser diferente? Se você vai ser diferente, show, vamos para cima. Se você não vai ser diferente, não adianta. Cara, isso agora, agora tu tá falando isso, uma coisa que eu anoto muito, assim, no pessoal, é o mindset, né? É o teu raciocínio, o teu pensamento, a forma que tu encara a vida, como tu encara as coisas. Tem pessoas que têm um problema para cada solução, sabe? E isso parece bobagem, mas é muito forte, porque a grande maioria das pessoas, se tu sentar numa roda de bar com os teus amigos, pensa nos teus 5 amigos aí mais próximos. Se tu sentar com eles numa roda de bar e falar de algo que tu vai fazer, cara, tenho certeza que a maioria vai chegar e vai botar, como se diz, água na fervura, né? Água fria na fervura. Vai deixar, parece que falou ali, tu tá contente, tu tá falando uma experiência, algo que tu acredita que tu vai revolucionar. Tu não disse que vai ser fácil, tu simplesmente tá falando que vai fazer e que realmente vai acontecer. E aí, cara, 3 já vão chegar ali, já vão tentar te desmotivar. E isso é o perfil normal das pessoas. E tá tudo bem. Só que vai de quem está trabalhando o seu mindset, está trabalhando a sua visão de negócio, sua visão de futuro, sua visão de vida, aceitar o posicionamento das pessoas, mas fazer diferente. Entender que tem muito mais por trás. Entender que, cara, a internet dá muita grana. É impossível que ter grana para a maioria das pessoas que entendem o processo e vão para cima, fazem acontecer. Só para ti não vai dar? Não tem como, meu amigo, não tem como. Não é que o método está errado, que a internet é errado, que as coisas é errado. Talvez você que precise melhorar de alguma forma, né? Talvez Exato. Você que tenha que fazer algo diferente. Eu sempre brinco isso, né? Quando alguém chega para mim, às vezes cliente, né? Ele quer comprar de mim, Vini, ele vira e me fala assim, mas eu já fiz curso de tal, curso de tal, curso de tal, curso de tal, e não deu resultado, tô querendo fazer de você. Eu falei, cara, não faça. Eu sou sincero, eu falo, não faça. Eu falo, por quê? Porque, cara, você concorda comigo que se você fez desse cara, é difícil não ter dado certo para você, porque assim, cara, algum resultado tem, senão ele não estaria vendendo o curso, ele não estaria ali no mercado ainda. Então, talvez seja melhor você se preparar primeiro, você aguardar um tempo, ou você entender que você realmente precisa fazer algo diferente, do que você querer mais um e vai se frustrar mais uma vez. Né? Então, eu me preocupo muito não só com a venda, mas também com entender se eu posso gerar solução para a pessoa ou não. Sabe? Eu sei que não é todo mundo no mercado que tem essa preocupação, mas é uma preocupação que eu tenho. Tá? Então, muitas vezes, você precisa ter essa consciência. E até acho, Vini, falando assim agora, até para chegando no finalmente aqui do nosso podcast de hoje, se você me perguntar assim, Gui, cara, chegamos aos 50. E daqui para frente, cara, o que você acha que a gente vai falar bastante aqui no podcast? Eu não sei ainda o que a gente vai planejar, né, de temas, de coisas para entregar ao pessoal, mas eu acho que cada vez mais a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de mentalidade, sobre essa questão de uma pessoa ser madura para aceitar as estratégias, para entender que tem que fazer a planilha, para entender que tem que investir o marketing, para entender que tem que ter equipe, para entender que tem que delegar, para entender uma série de coisas. Porque isso é muito da pessoa se tornar o sucesso que ela quer, e não o sucesso simplesmente bater na porta dela e falar, cheguei. Né? Exato. É exatamente isso. Até porque isso não existe, né? As pessoas às vezes procuram, eu acho que está mudando bastante essa mentalidade, tá? Vou ser bem honesto. Mas sim, sempre tem ali aquele 1%, né? Como se diz, aquele 1% malvado. Mas que eles procuram nos contratar achando que a gente vai Fazer um milagre. Fazer um milagre, vai ser milagreiro. E milagre eu falo, cara, isso eu não sei fazer. Isso eu não consigo. Agora, criar um processo aqui para ti e fazer esse processo funcionar,
conta comigo. É isso que tu vai me contratar e eu vou solucionar para ti. Agora, tu tem que estar disposto a dar tua cara. O negócio é teu. O negócio não é meu. O meu negócio é outro. É criar exatamente esse processo para as empresas, para os profissionais da área da saúde. Agora, o negócio é teu. Essa clínica é tua, não minha. Então, quem tem que solucionar? Quem tem que botar a mão na massa? Eu posso te É isso. ajudar. Você está me contratando para fazer esse negócio funcionar e para te ajudar no processo. Agora, não espera que eu vou fazer por ti. Isso não Senão, tem como. não tem Não tem como. como e não é nem saudável, porque Não é daí nem a saudável. pessoa não cresce. Ela fica Não. dependente, ela fica passiva. Isso não é legal para ninguém, E aí ela, e sabe? aí ela não precisa de um consultor, ela precisa, ou de um mentor, ela precisa de um sócio que entenda todo esse processo e bote a mão na massa. Aí é outra, aí, cara, aí é outra pegada. É isso aí. É isso Entendeu? aí, é isso Aí é aí. outro tipo de visão. É isso, cara. Acho que é isso. Acho que a É gente isso. conseguiu resumir o que a gente precisava entregar pro pessoal. E assim, acho que deu também para o pessoal ficar com um gostinho aí desse de, cara, vocês falaram tudo isso. Cara, a gente falou muito mais que isso. E repito, assim, são 50 episódios, todos têm em média aí 40, 50 minutos, então a gente está falando de quase 50 horas de conteúdo. Então eu espero que vocês tenham se sentido aí curiosos ou instigados, tipo de, cara, deixa eu ver tudo isso aí. Porque isso que a gente comentou aqui em pequenas pílulas, né, de 5, 10 minutos conversando, tem episódio que a gente ficou 50 minutos falando sobre isso. Então, obviamente, a Exato. profundidade, toda a questão foi maior. Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem está vendo aí, cara, vai lá e maratona, vai lá e assiste 2, 3 aí por dia, assiste no fim de semana, uns 10 de uma vez, você não vai se arrepender, tá? Tem muita gente que nos fala que um podcast valeu mais do que um curso inteiro que a pessoa pagou. É verdade, pô, eu fico, já escutei também isso e é uma satisfação muito grande escutar isso, porque, claro, que eu não quero me comparar com o curso, com isso aqui, e o meu conhecimento, eu tenho a humildade para reconhecer que ainda tem muito para crescer e muito para aprender, como acho que todos nós, né? A vida é um eterno aprendizado, isso é uma satisfação muito grande, não saber tudo, É porque isso. agora, o que podem contar comigo, e com certeza eu tenho, e o Gui também tem esse perfil, cara, traz o tema, traz o problema, que se eu não souber te resolver agora, eu vou atrás dessa solução para ti. Tu pode ter certeza disso, né? Ou eu já tenha passado por isso e resolvi de tal caminho, mas posso te trazer ainda, ó, tem um caminho B aqui que eu vejo que o fulano, ciclano e beltrano fizeram e também deu certo. Conta conosco Os nesse dois vão dar processo. certo. Exatamente. Tamo junto, Vini. Também Tamo obrigado, junto. tá? Pela essa parceria desses Eu, 50 isso, cara, eu que episódios. agradeço também. Obrigado pela parceria, toda a equipe. Manda um abraço para toda a equipe aí que está ligada aí no sentido de participando de alguma forma, né? Pô, 50 Sim. episódios não é para qualquer um, então acho que a gente tem que ser grato também a nós que estamos aqui e também a quem está nos bastidores aí fazendo isso acontecer. É verdade. Muito obrigado também à minha equipe maravilhosa. 50 episódios é o ano todo. A gente está desde o começo do ano inteiro. O ano tem 52 semanas, falta 2 semanas para acabar o ano, ou seja, o ano todo aí gravando o nosso podcast. Então, cara, é uma satisfação muito grande e uma honra estar do teu lado, porque tem um cara que eu admiro também. Obrigado por estar aqui dividindo esse podcast comigo e que 2023 agora, cara, venha muito mais, Seja venha o ano. mais 50, seja o ano e com certeza o pessoal pode esperar novidades que a gente vai trazer aí algum processo diferente em 2023. Conta É com a isso aí. gente. Tamo junto, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Valeu, até mais.